Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 16. Iniciamos essa conversa, essa história domingo passado. Na verdade, já faz alguns domingos, Mesmo sentados, a gente não vai ler o texto. A gente vai, durante a mensagem, vamos expor os versos. Gênesis capítulo 16, do verso 7 ao verso 16, vai ser a nossa reflexão nessa manhã. Como tema dessa mensagem, a graça que triunfa sobre o medo. Estamos na caminhada com Abraão. Bom, meus irmãos, eu quero começar dizendo que nós somos experts em bagunçar a vida. Nós somos profissionais nisso. A gente tem essa mania de aquilo que deveria dar certo, a gente consegue não dar certo. A gente tem essa capacidade de olhar a lei de Deus, que é perfeita, e a gente tem a capacidade de olhar que é bom, a gente bagunçar a vida e não querer seguir esse plano. A natureza de Adão. Quando o meu cachorro, eu tenho um cachorro, um pastor canadense, quando ele era mais jovem, mais novo, novinho, ele tinha a mania de pegar o pote que a gente colocava para a água, ele tinha a mania de brincar com o pote. E aí quando a gente ia colocar a comida, a água já tinha sido derramada, ele passou talvez algumas horas sem beber água. Ele brincava com o pote, e o mesmo pote que dava a ele, matava a sede dele. Ele bagunçava o que era para ele, ele bagunçava, brincando, prejudicando a ele mesmo. Nós somos assim também. Deus nos deu tudo perfeito, tudo perfeito. Tudo que você vê na natureza, nada falta para nós, nada. A gente que bagunçou, a gente que criou o supermercado, a gente que criou essa coisa de deixar a simplicidade e querer uma coisa mais complexa. Os índios não se estressam, tem tudo lá, tem remédio, tem energia, tem a macaxeira, tem o inhame, tem a batata. Então, tudo ao nosso redor é perfeito. Deus fez um mundo que não falta nada para nós. Tudo organizado, Ele organizou para nós. Mostrou um projeto de bênção para nós e nós bagunçamos. Mexemos com um pote que é para dar vida para a gente. Nós brincamos com a vida. E aí nós bagunçamos todas as coisas. A única coisa que nós temos, o resto que está ao redor, tudo em ordem. Mas a única coisa que nós temos, nós bagunçamos, a gente complica tudo, como diz a canção. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, ele expressa uma coisa muito interessante, que é muito da nossa natureza. Ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então veja que essa habilidade, essa tendência maluca da desobediência está em nossa carne, então nossa vida é assim. Nós somos ansiosos. E domingo passado a gente falou aqui, quando a ansiedade ocupa o lugar da confiança. A gente falou aqui que a ansiedade, ela bagunça a vida da gente, bagunçou a vida da casa do pai da fé. Eu não estou falando aqui de alguém, alguma categoria, de um Judas da vida. Eu estou falando de alguém que é o pai da fé. E a ansiedade conseguiu entrar na casa dele. Observe, eu estou falando do pai da fé que permitiu que a ansiedade jogasse a harmonia da sua casa para o ar.
Veja que no domingo passado eu falei que Abraão assinou embaixo o plano ansioso da Sara, da sua esposa, que ela estava sendo tomada pela ansiedade. Ela via que ela não podia ter filho, né? E ela sabia que Deus tinha falado com ela no capítulo 15, que seria de Abraão o filho. Então ela traz um plano ansioso de falar: Deus vai nos abençoar. Agora tem relação com a escrava, que o problema está comigo. Ela traz um plano e o pai da fé assina esse plano. Tá bom, então vamos ter. Porque ela disse: olha, essa escrava, a minha escrava, que é aquela escrava ama, aquela que é próxima dela, ela vai nos dar o filho. Então o plano dela, nem pensando tanto na escrava, é pensando nela, deles. Ela vai nos dar o filho e a promessa continua bagunçando a casa do pai da fé. Se nós estamos falando do pai da fé, irmãos, imagina o Zé Paraíba aqui. O problema, irmãos, que a escrava, depois que ela engravida de Abraão, que isso era normal na época, era permitido por lei, que se a dona não podia ter filho, ela poderia ceder à escrava, né? A escrava dela, que cuidava das coisas dela, podia fazer isso, está dentro da lei. Então, o problema é que quando a escrava engravida, e ela está grávida, ela começa a se sentir importante. Eu estou grávida, então sobe a cabeça da escrava que ela é mais importante do que sua senhora. E daqui a pouco, irmãos, esse cupim da vida entra na madeira da fé e começa a corroer por dentro, de tal forma que ela começa a desprezar sua senhora, porque o seu patrão começa a cuidar dela, porque tem um filho na barriga dela. A crise é instalada naquele lar. Sara culpa Abraão. A culpa é sua. Alguns comentaristas falam que a Sara está culpando Abraão por causa do trato que Abraão estava dando à escrava, e isso fazia ela se sentir importante. Então, aquele trato, aquele dengo, né? Querida, o que está acontecendo? Você quer o quê? Qual o seu pedido? Talvez, alguns pensam que seja isso, que ela se sentiu importante. Isso é muito da natureza humana. A gente não pode ter muito sucesso, que a gente já abre o rabo do pavão, porque a gente não foi dado para ter sucesso, porque a gente esquece de quem nós somos, né? Então, naquele momento que ela culpa Abraão: olha, a sua escrava está fazendo isso, é a sua culpa. E Abraão, para piorar, Abraão diz: olha, então está na sua mão ela, faça o que você quiser. Deu autoridade a Sara para fazer o que quisesse com a escrava. Ela não podia vender, porque o código de Hammurabi era o código da lei da época de Abraão, não permitia. Já por causa disso, por causa de ciúmes, a dona não podia vender. Mas quando Abraão disse: ela está em tuas mãos, ela podia maltratar. E segundo os costumes daquela época, ela podia pegar a escrava, esfregar a boca dela num quarto cheio de sal. Ela podia fazer isso para humilhá-la. Então veja que diante dessa humilhação, a escrava agora está sendo humilhada porque Abraão deu autoridade a Sara. Então, diante da humilhação, Agar não aguenta e foge da casa. Os planos de Sara, no versículo número 1, foram frustrados. Ela perde a escrava e perde o seu objeto, que seria a filha da escrava. A casa estava bagunçada, porque eles conseguiram bagunçar a sua casa, saíram do plano de Deus, conforme o capítulo 15. Nós somos craques em bagunçar a vida, irmãos. Então, de um lado está a escrava fugindo, e do outro lado está uma casa frustrada. Veja que caos, que bagunça. A casa em desarmonia. Talvez, o texto não diz, talvez imperava a discussão em Abraão e Sara: a culpa foi sua, a culpa é sua. E a outra escrava indo para o Egito, voltando para a sua terra. Eu não sei quem nós somos aqui nessa narrativa, irmãos. Talvez nós somos aqui a Sara que causa o problema. Talvez você causou o problema na sua família, ou talvez você causou o problema para algum irmão da igreja. Talvez você seja a Sara dessa manhã. Talvez nós somos o Abraão aqui, que permitiu o problema, que não agiu como devia ter agido.
e aí bagunçou a sua casa. Ou você hoje é Agar, você é o fruto do problema. Aquelas pessoas que sofrem por causa dos outros. Talvez nessa manhã você é a consequência dos problemas, da bagunça dos outros. Que você seja nessa manhã, Sara, Abraão ou Agar. Deus tem uma palavra para você e para mim nessa manhã. Amém, meus irmãos? Quem você seja nessa história, a boa notícia dessa mensagem dessa manhã é que Deus vai interferir nessa história. A boa notícia é que Deus vai usar a sua misericórdia, porque Deus podia ter dito: vocês bagunçaram, se livre, tome conta dos seus problemas. Mas a boa notícia é que Deus vai interferir nessa história. No verso 7, como você vê aqui na tela, no verso 7, quando Agar estava indo embora, voltando, fugindo, diz a Bíblia no verso 7, e o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Aqui tem algumas observações que eu queria apresentar aos irmãos. Primeiro, Agar está no caminho de Sur. Essa estrada é de Hebrom para o Egito. É provável que ela agora estava retornando ao seu próprio país, ou seja, ela estava fugindo, ela estava voltando para a sua terra. Uma segunda observação que eu vejo aqui, que há uma discussão aqui sobre a palavra anjo do Senhor. Há uma discussão aqui, era um anjo mesmo, era uma teofania, ou seja, era uma manifestação de Deus. Alguns comentaristas afirmam que esse anjo aqui era o Deus, transmitindo uma teofania. Por quê? Porque no verso 13, Agar vai considerar esse anjo como Deus. Outros dizem que na leitura hebraica se referia aos anjos como alguém que fala em nome de Deus. Irmãos, o importante é saber que o Senhor está intervindo na história, pois a encontra. Então eu entendo, eu acompanho a interpretação de alguns comentaristas que ali é Deus, porque daqui a pouco Deus vai começar, esse anjo aí vai começar a falar coisas que somente Deus pode falar. Mas o que é importante é que Deus está na estrada dessa bagunça. Então observe que Deus está indo ao encontro do problema que era Agar. Ele não foi na casa de Abraão. Ele não foi na casa de Abraão. Abraão é o seguinte: vamos resolver essa coisa. Ele foi lá no problema, foi na raiz, a consequência do problema que era Agar. E uma coisa interessante, irmão, Deus se importou com a escrava. O que era uma escrava naquela época? Deus se importou com a escrava. Deus podia ir lá no pai da fé, ele foi na escrava. Uma coisa que é brilhante nessa caminhada cristã, irmãos, é que nosso Deus, ele ama a simplicidade, por mais poderoso que ele seja. Ele é incomparável, ele é transcendente, está acima da nossa imaginação, em beleza, em poder, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele é uma simplicidade, irmãos, porque quando ele se tornou Cristo, meus amados irmãos, que simplicidade foi aquele, nascer numa manjedoura, todo-poderoso, aquela humilhação em nossa natureza, ser ensinado pelo pai e pela mãe, o que é a lua, o que é o sol. Ele mesmo criou o sol e a lua, e ele se importa com a escrava. Talvez você nessa manhã, você que está nos vendo aqui pelo Facebook, a gente tem essa sensação, quando as coisas horizontal, que a gente se preocupa muito com as coisas horizontais, com as opiniões das pessoas, isso é muito da natureza nossa, e talvez a gente fala: ninguém me vê, ninguém observa, eu estou aqui arrasado. Deus vê, Deus vai na estrada para olhar para o escravo. Oh, meu Pai. E no verso 8, esse Deus que interfere na história dela, e ele chega e apresenta e disse, verso 8: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Algumas observações aqui nesse verso. Primeiro, irmãos, o anjo fez uma pergunta retórica, a fim de dar o início ao diálogo. Por quê? Porque ele sabia de tudo. De onde vens e para onde vais? Isso aqui é retórico. Por quê, irmãos? Isso é tão verdade que o Senhor fala o nome dela.
Se Deus não conhecesse de onde ela vinha ou para onde ela ia, ele não falava o nome, e além de dizer o nome, dizia onde é o lugar dela, serva de Sarai, ou seja, eu te conheço. Jesus ensinou, irmão, que Deus se interessa até mesmo pelos pardais, as folhas que caem, o fio do cabelo que cai, Deus se importa. Nesse momento Deus está falando para ela, eu sei quem é você, minha filha. Você para a sociedade, essa sociedade que você vive, você não é nada, você não tem nome. Quem fala para você é sua senhora, mas eu sei o seu nome, Agar, serva de Sarai. Ah, meu Deus, como eu me preocupo se alguém está me vendo. Como eu me preocupo se alguém prestou atenção no meu projeto. O Deus eterno olhou para uma Agar. Imagine você, servo e serva de Deus. Você pode dizer amém, meus irmãos? E quando o Senhor diz serva de Sarai, Ele estava informando o lugar dela, que não era aquela estrada do Egito. Quando Ele falou serva de Sarai, ou seja, o teu lugar não é fugindo, o teu lugar é lá na casa da senhora Sarai. Aí Agar responde, Senhor, eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Dessa forma, irmãos, a Agar, ela oferece uma resposta honesta e humilde. Porque quando ela diz, eu venho fugida, ela está reconhecendo que ela está errada. Ela está reconhecendo de forma humilde. Ela não maqueia. Não, Senhor, eu estou aqui, olha, Senhor, ela estava muito rude comigo, eu tenho razão, e eu estou aqui com o nariz em pé. Não, eu fugi da casa da minha senhora. Irmãos, todo recomeço começa com humildade e humilhação. Por isso que o coração do homem é duro. É muito difícil a gente perdoar, é muito difícil a gente recomeçar porque tem perdão. Ela começa de forma humilde, eu fugi da casa da minha senhora. Ela diz, eu pertenço àquela casa. Então depois dessa resposta, observem que Deus vai organizar a casa agora. No verso 9, veja que diz, então disse o Senhor do anjo, o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu queria trazer algumas observações profundas nesse verso. Primeira observação, apesar que parece estranho, Deus manda ela voltar para a dona Severa, mas aquele filho era de Abraão. Veja, parece muito esquisito. Veja a orientação de Deus. Eu quero que você volte para a casa da sua senhora. Mas Deus, lá na casa da minha senhora, eu estou sendo maltratada. Você tem na sua barriga aí o filho de Abraão. E eu prometi a Abraão, a minha palavra que preserva, que eu vou abençoá-lo. Então o que tem em você é instrumento da minha promessa. Volta para a casa da tua senhora, volta para lá. Uma segunda observação, e eu queria que você prestasse muita atenção, que eu vou dizer aqui para os irmãos. Veja, Deus podia mandar aquela escrava para o Egito e abençoá-la. Deus podia ter chegado lá, Agar, não se preocupe, porque eu estou olhando para você, vá para o Egito, o menino que está em você vai ser uma grande nação, e eu vou abençoar você no Egito. Deus podia ter feito isso? Podia. Mas se ele fizesse isso, ele estaria transgredindo a lei da época, porque Agar, pela lei, pertencia a Sara. Então não era permitido que Agar fugisse, porque ela tinha dona, ela tinha dono. Então se Deus abençoasse ela, vá para o Egito, você tem razão, minha filha. A Sara lhe maltratou e foi ansiosa, bagunçou a vida, você tem razão, minha filha, vou lhe abençoar, vá, eu lhe abençoo. Deus não podia fazer isso, porque a Sara estava transgredindo a lei, ela era dona. É tanto que lá na frente, irmãos, Agar vai sair de casa, mas agora autorizada por Abraão. Abraão despede e Deus permite, debaixo da lei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Uma lição para nós. Nós não precisamos burlar a lei para que a gente seja beneficiado. O Deus de Abraão toma conta de nós.
essa percepção da teologia evangélica brasileira. Não importa se você é malandro, o que importa é que você dê o dízimo. Não importa se você é mentiroso, o que importa é que você participa do sacrifício da igreja. Deus não abençoa. Deus não precisa transgredir a lei para que você se sinta abençoado. Debaixo da lei, mesmo que ela seja contrária e desconfortante para você, Ele vai abençoar. Quando Ele disse: Sara, volte para a casa da sua senhora, se sujeite à sua senhora, em outras palavras, volte à humilhação, mas debaixo dessa humilhação, debaixo dessa lei, eu vou abençoar a sua descendência. Eu não preciso de caprichinho, de malandragem. Nós não precisamos de malandragem, mesmo que, meus irmãos, a gente olha assim: poxa, esse caminho eu vou ser beneficiado, esse caminho aqui, transgredindo um pouco a lei, eu vou ser mais abençoado. Se eu for por aqui, eu não vou ser abençoado. Será, irmãos? Porque Deus da justiça, Ele vai tomar conta de nós. O Deus da justiça, que respeita a justiça, porque a justiça aqui, irmãos, reflete, não tão perfeitamente, mas reflete a justiça dele. O que é que o apóstolo diz? Só um exemplo. Maridos, Pedro diz: maridos, honrem a sua esposa, cuide dela com honra, porque se você não honrar, as suas orações são impedidas. Meus irmãos, se alguém aqui maltrata a esposa e chora na hora do louvor, é a sua emoção, porque Deus diz: é pecado aos meus olhos, porque Deus não vai entrar em contrato com alguém que está desprezando a sua palavra. Bíblia diz: não escuta a tua oração, pode ser bonita, pode ter um efeito especial, você pode ser importante, mas se tiver em desobediência, Ele não abençoa, como diz a palavra, irmão. Tem outra coisa, o próprio Pedro, nesse mesmo capítulo, diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: olha, ele estava falando das viúvas, porque tem algumas viúvas que se aproveitavam, tinha família e se aproveitava da ação social da igreja, mas tinha condições. Aí Pedro falou: olha, viúvas, primeiro, as pessoas de sua família têm que ajudar você, a não ser a viúva que não tem a família. Pedro diz: a igreja tem que ajudar, mas viúvas que têm família, olha, a família tem que ajudar. Aí Pedro dá um recado: se aqueles da família que não cuida dos seus, está pecando, Pedro diz. Sabe o que é isso? Os filhos que estão aqui, que têm pais, que você nem vai lá, você nem cuida deles, eles estão se virando, é pecado aos olhos de Deus, porque Pedro diz: tem que cuidar. Estou nem aí. Ele foi rir para mim, é porque é teimoso. Deus não negocia com aquilo que está fora da justiça dele. É justiça, é ser justo, cuidar daquele que cuidou de nós. Então, se eu digo que eu sou um cristão, tantas pessoas que na minha vida já passaram e despreza os pais são jogados, mas é uma estrela na igreja. Aos olhos de Deus não brilha nada, porque tem que cuidar. Deus não podia abençoar a Agar. Vai, Agar, você está transgredindo a lei, mas eu vou te abençoar. Não, Agar, vá para debaixo da lei, mesmo que essa lei não está te beneficiando, eu vou te abençoar, Agar. Deus manda a escrava de volta, porque mesmo debaixo da lei Ele vai abençoar. Veja que Ele vai dizer para Agar no verso 10. Ele diz: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei, apesar que você está debaixo da lei, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Verso 11 agora. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Aqui tem uma riqueza impressionante. Deus dá o nome do filho de Agar, chama de Ismael.
O nome que significa Deus ouve. Mas esse nome tem um porquê. Por que Deus colocou o nome do menino de Ismael? Tem um porquê e tem a resposta no verso. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A palavra aflição é miséria aqui também. Então, o nome de Ismael lembrava assim: o Senhor a ouviu em sua miséria. Observem. Apesar de estar debaixo de uma autoridade, que ela tinha que voltar para sua senhora tirana, ela terá um Ismael para lembrar ela. E quando ela vai ter um Ismaelzinho lá dentro da casa dela, e esse Ismael, o nome, vai lembrar ela: eu estou aqui debaixo dessa senhora, mas Ismael está me lembrando que Deus escuta as minhas orações na minha miséria. Uma coisa importante que se diga: Deus está abençoando esse menino, não porque Deus achou ele bonito, mas por causa da sua palavra com Abraão. A geração de Ismael não será a geração eleita de Deus. Aqui são os árabes, que são inimigos de Israel. Pois a geração eleita vai nascer ainda, o seu descendente de Sara vai nascer ainda, que é Isaac. Mas Ismael não é a geração eleita de Deus. A eleita é Isaac. Ismael é fruto do projeto de Sara, e Deus abençoou porque veio de Abraão. Mas por que Deus abençoou Ismael? Porque ele disse, Deus prometera a Abraão, e disse a Abraão: eu vou te abençoar. Então, no jogo agora, não é por causa de Abraão, não é por causa de Agar, não é por causa de Ismael. Deus vai abençoar Ismael por causa da palavra dele. Deus não está preocupado com a minha palavra, com a sua palavra. Deus está preocupado com a palavra dele, porque ele é justo. Ele vai cumprir, não é porque você orou muito, porque também isso faz parte, né, da minha consagração, mas não é por causa dos nossos sacrifícios que Deus vai responder. Deus vai responder por causa da palavra dele. Ele disse e vai se cumprir. No verso 12 ele continua a falar do menino. Ele diz, verso 12: e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, aí os árabes, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Está tudo juntinho lá. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa descendência de Ismael, porque aqui já dá uma riqueza histórica. Então veja, diante das palavras do Senhor para Agar, mandando voltar, qual foi a reação de Agar? Volta para a tua senhora. Vai para lá, submete a ela, vou te abençoar. Qual foi a reação de Agar? Agar podia ter dito: Deus, esse projeto aí não está batendo, Senhor, porque falta 7 voltas por Jericó e eu ter a minha vitória. Esse negócio está errado, Deus, de voltar para a minha escrava. Qual foi a resposta de Agar diante dessa decisão de Deus? Verso 13 vai dizer o seguinte: quando ela escuta isso, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Que resposta foi essa, irmãos? Veja, voltar não seria o caminho aceitável para a natureza humana. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de fugir. É tanto que a gente não gosta de confrontar. Não é verdade? A gente faz tudo, não, porque vai manchar. Pastor, tem essa caminhada difícil, porque até então, quando ele não confronta, ele é uma bênção. Deus enviou, Deus lhe trouxe, Deus trouxe o Senhor do céu. Mas quando ele confronta, isso é um tirano, isso é um ignorante, fala pesado, grita. O mundo vira, porque há um confronto. Ninguém presta. Então, esse caminho de voltar não é o nosso caminho. A gente não gosta de voltar, a gente gosta de subir o nariz. Eu vou viver a minha vida. Mas veja que ela fez ao contrário. Ela diz a Deus e dá um nome a Deus: tu és Deus. E aqui essa palavra Deus, irmãos, é algo novo. Apesar que aqui tem Yahvé, que é interpretado como o alto poder, o nome formado para essa sentença é: tu és El Roi, que literalmente significa Deus de minha vista. O nome é um trocadilho significando o Deus que me vê.
Observem, esse é o único caso na Bíblia em que um ser humano é representado como conferia o nome de Deus, a escrava. Ninguém na Bíblia colocou o nome a Deus, somente ela. É o Roy. Ou seja, o plano que Deus deu para ela não discutiu detalhes, ela reconheceu quem estava na estrada dela, era Deus que estava na estrada dela, e ela fica maravilhada, apesar que o plano era ruim para ela confia e dá um nome a Deus, um Deus que me vê. Se esse Deus que me vê, me viu aqui, uma escrava falou pelo meu nome, o que será da minha vida lá debaixo do jugo da minha senhora Sara? O Deus que me vê, me verá debaixo da lei. O Deus que me vê está comigo. Ela já não exulta porque está grávida, mas se maravilha no cuidado do Senhor por ela. Irmãos, uma lição que eu aprendo aqui: a Agar está voltando para casa que tinha fugido, e agora está voltando com júbilo, com a certeza que Deus está vendo. Que maluquice é essa, irmãos? Veja, ela foge de casa, sente o alívio. Graças a Deus que eu me livrei daquela bruaca, eu me livrei daquela bruxa. E de repente Deus diz: volta, eu vou te abençoar. Ela está voltando para o mesmo lugar de sofrimento, jubilando: Deus que me vê. Quem é que faz isso, irmãos? Se nós entrarmos nos planos de Deus, por mais doloroso que seja o caminho, diz a Bíblia, Ele vai trazer refrigério para a minha alma e vai me guiar para pastos verdejantes. Esse é o pastor. Mas minha filha, não é para tu estar sofrendo, não, eu continuo a sofrer. Mas por que tu continua? Por obediência ao meu Deus. Mas você não, ele me dá refrigério todo dia, paciência. O manazinho que cai, eu como aquele maná, Senhor, me ajuda, eu vou morrer. Morre não, o mané é suficiente para sobreviver. Então, ela termina dizendo ali, como diz o verso 13, ela diz: não olhei eu também para aquele que me vê. Há uma complicação para interpretar esse texto. Os comentaristas, eles colocam assim, pois na mente dos hebreus, aquele que vê Deus é consumido pela glória dele. Então, como é que ela está vendo Deus? Mas a maioria dos escritores apontam que Agar estava convencida de que o próprio Deus tinha aparecido a ela, e ela ficou surpresa ao descobrir que, apesar disso, ela não era permitida viver. Ou seja, Deus usou a sua graça para com ela. A maioria dos comentaristas fala o seguinte: ela era para ter morrido porque Deus falou com ela. A glória de Deus tinha consumido ela. Então, se ela não consumiu, isso se chama, sabe o quê? Graça, misericórdia. Ou seja, você merece ser consumida, porque você é uma pecadora, você está fora da lei. Eu posso lhe consumir, mas não vai consumir por causa da minha graça. Aqui temos uma lição, irmãos. É que Agar estava sentindo muita tristeza, pois Abraão entregara a sua vida para ser maltratada para Sara. Talvez naquela estrada Agar se remoía por Abraão não ter visto sua miséria. Abraão não viu a miséria da Agar. Abraão disse: olha, faz o que você quiser com ela. Abraão não viu o pai da fé, o seu líder, o seu amo, não viu. Mas aqui tem uma lição interessante, que apesar que Abraão não viu, ela está surpreendida que o Deus de Abraão viu ela. O meu senhor Abraão não me viu, mas alguém que é maior que meu senhor Abraão me viu na estrada. Meus irmãos, devido a essa coisa fantástica aqui, né, meu irmão? Eu repito, horizontal é a nossa vida de comunhão com Deus, né? Vertical, a nossa comunhão com Deus, é horizontal com as pessoas, e a gente vive, às vezes, um cristianismo horizontal. O que o irmão Milton está pensando de mim? Eu não vou fazer isso porque estão olhando. A gente tem essa preocupação excessiva com as pessoas. A nossa relação é vertical. Agora, é claro que eu não comungo da ideia, o que importa é Deus. Não, porque eu tenho responsabilidade, nós temos responsabilidade com amar os outros, sentir o outro, e falar, é comigo e Deus. Não. Eu tenho responsabilidade com o meu mundo horizontal. Agora, a minha preocupação de servir apenas a opinião das pessoas é preocupante.
Porque talvez Agar, aquela estrada, ela estava amargurada, o meu senhor Abraão não me ajudou, o meu senhor Abraão me desprezou, talvez ela estava olhando Abraão de forma horizontal. Mas Deus vem na vertical e diz: eu sou maior que Abraão, e eu lhe vejo, escrava Agar. Oh meu Deus, eu já contei uma vez para os irmãos, eu conheci um missionário no Rio Grande do Norte, lá no sertão do Rio Grande do Norte, Júlio César, missionário nato. Ele gosta de evangelizar, ele gosta de servir ao Senhor, ajudando na ação social. Eu conheci esse brilhante homem simples, temente a Deus. Só que a igreja que ele estava afiliada, montou uma política missionária. Nada contra isso, nada contra, uma política missionária, organizar direitinho os direitos do missionário, tal. E um dos direitos era ele fazer o seminário. E eram 2 lá na cidade que ele estava, e ele se preocupou mais com a obra, porque se forem 2, fica sem ninguém lá na cidade. Ele disse: faz o seguinte, você vai, e depois que você terminar eu faço. Ele deu essa proposta. Mas só que a direção, olhando para esse projeto, não aceitou, ou vai ou deixa de ser missionário. Ele ficou muito triste. E ele pega o ônibus e vai embora da cidade, e vai lá para Fortaleza, cidade dele. Triste. Porque o mundo horizontal, talvez ele construiu os projetos dele, estava talvez confiando nesse projeto horizontal, né, de organização dos homens, que é também bom, não é ruim. Mas quando ele chega lá em Fortaleza, no outro dia, né, ele foi para o culto da igreja da irmã, e quando ele senta lá, o pregador estava expondo a palavra, e o pregador disse: o que você está fazendo aqui, Jonas? Aqui não é o teu lugar. Ele foi arrebentado naquele dia. Ele voltou para o interior e continuou a obra missionária, evangelizando, edificando pessoas. Irmãos, a volta é dolorida, mas a volta tem aquele Deus que vê. O Deus que vê que você está debaixo da lei, que você está talvez numa posição desconfortável, mas Deus que vê está lá também. Devido a essa experiência, Agar dá o nome para o poço. Veja o verso 14, diz: por isso se chama aquele poço Bilá-Roi, e esse que está entre Cádiz e Berede. O poço chama Bilá-Roi, que significa pertence ao que vive, aquele que me vê. Era um costume do povo antigo, que quando eles eram impactados em um determinado local, eles levantavam alguma coisa, às vezes eram pedras, às vezes era poço, e eles davam um nome para que ele viveu ali. Então Agar viveu o Deus que estava vendo a miséria dela, ela coloca o nome ao poço. Aqui, esse poço aqui, pertence ao que vive e àquele que me vê. E aí o texto termina, Deus organizando a casa estava bagunçada, e aí Deus conserta tudo. Veja, verso 15 diz: e Agar deu à luz um filho, Abraão. Ela já estava em casa. E Abraão, que eu confundo aqui, o Abraão vai ainda se tornar Abraão, né? Aqui Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Verso 16: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Assim terminamos essa história. Tudo no seu lugar, Deus organizou. E eu termino, irmãos, essa reflexão, pensando com vocês. Por favor, prestem bem atenção, e aí vamos encerrar. Só Deus sabe onde nós nos encaixamos nessa história. Só Deus sabe. Só Deus sabe onde você está aqui. Talvez você está na estrada da fuga. Talvez Deus está falando com você no seu poço. Talvez você voltou para a obediência e está sofrendo aí pressão. Mas a grande lição que eu aprendo é que a graça de Deus, ela é surpreendente. Às vezes nos titulamos como pai da fé,
como se fôssemos imbatíveis, impenetráveis. Aí vem as nossas ansiedades entrando nas brechas da nossa fortaleza e o castelo cai. Não é? Eu tenho essa mania. Eu sou o pastor Sandro Cruz, aqui não atinge nada, aqui está tudo em ordem. E aí entra a ansiedade pelas brechas da minha fortaleza, acaba tudo. E esse homem, Sandro Cruz, cai por terra pela sua ansiedade. Talvez é o seu caso. Essa preocupação que nós temos em manter a minha reputação, o que vão pensar de mim. É por isso que eu digo sim, sim, sim para todo mundo. Eu não vou dizer não, porque o que a pessoa vai pensar de mim se eu falar não para essa pessoa, né? Então, aquela fortaleza, a ansiedade surge, você faz coisas que não é para fazer, e aí de repente você está uma bagunça a tua casa. Já me disseram, não sei se os que entendem aqui, Ciraldo, que é melhor construir do que reconstruir, reformar. Já me disseram que construir é melhor do que pegar o construído e trabalhar em cima disso. É verdade, dá trabalho você recomeçar. E veja, e vivemos caminhando nessa... por isso que nós preferimos as fugas e vivemos caminhando nessa miserabilidade de pecador. Essa história de hoje nos mostra a graça de Deus, que entra na estrada da fuga, vê a nossa miséria e diz: volta, volta, e confia em mim, volta. Apesar que é dolorido, lá eu vou abençoar a sua vida. Meus irmãos, se tem uma criatura na Bíblia, tem várias, mas se tem uma criatura fantástica, ansiosa, entre os discípulos de Cristo, é o apóstolo Pedro. Pense um homem ansioso, e pense que como nós somos parecidos com ele. Pedro, ele era imediatista, queria resolver as coisas. Quando Jesus estava falando que importa ele morrer, ele pegou Jesus no canto: ei, Senhor, fala isso não, você vai morrer, pare de falar com isso. Veja como ele era imediatista, queria que resolvesse o discurso de Jesus. Ele estava querendo interferir na mensagem de Jesus. Senhor, não fala isso. Aí o Senhor olhou para ele: sai daqui, Satanás. Está querendo estragar meus planos? Não que ele era Satanás, mas ele estava sendo influenciado por Satanás para Jesus não ir à cruz. E aí? Outro momento de ansiedade dele foi quando o Senhor pegou a toalha, que era de escravo, e o Senhor foi enxugar os pés dos discípulos. Ele: não, eu não. O Senhor enxugar meus pés? Não, isso aqui é o escravo que faz isso. O Senhor não. Eu não permito que o Senhor faça. Veja, ele está querendo mudar de novo a mensagem de Jesus. Jesus estava ensinando: se o seu Senhor enxugou os seus pés, vocês também. O Senhor tinha uma mensagem. Ele estava querendo mudar a mensagem de Jesus. Não. Eu não permito o Senhor lavar os pés de um discípulo. Não. Aí o Senhor fala para ele: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Senhor, então me lava por completo. Mudou. E o terceiro momento, e aqui eu quero terminar nesse terceiro momento, foi quando Jesus falou assim: está escrito, vocês vão se espalhar, o Filho do Homem vai ser pego, vai ser morto, vai ser maltratado, e vocês, discípulos, vocês vão fugir. Aí ele disse: eu não. Olha o pai da fé aí, olha o Abraãozinho aí aparecendo. Eu não. Eu vou estar contigo até o fim da vida. Vou estar com você, Senhor. Jesus acabou de falar que está na Bíblia isso, está escrito que o Filho do Homem será desprezado. Ele: não deixo. O Senhor vai para o jardim orar. Ele estava em angústia, ele estava vendo sofrimento, e chegam os soldados para pegar Jesus. O que é que ele faz? Uma quarta ansiedade que ele tem. Quando pega Jesus, ele pega a espada, arranca a orelha do soldado. Ele querendo mudar a mensagem de Jesus. O Senhor falou: eu vou morrer. Ele querendo interferir. Não, Pedro parece com você? Pedro parece com a gente ou não? Que a gente quer mudar a mensagem do Senhor para nós? Muito bem. Você acha que Pedro desistiu? Enquanto o Senhor estava indo para ser julgado, quem estava acompanhando? Eu vou mudar esse negócio, o que puder, eu vou entrar. O Senhor estava sendo maltratado pelos fariseus, ele olhando de longe.
Ele insistindo, vou manter minha palavra. Eu disse que eu vou estar até o fim com ele, apesar que a Bíblia dizia, vai fugir. Ele não fugia. A Bíblia falava, vai fugir os discípulos. E ele não fugia, teimoso. Ele, não, eu fico até... Foi quando alguém olhou para ele, ei, tu parece com ele. Ele começa a mentir. Não, nunca vi esse homem. Já imaginou, irmãos? Esposas que estão aqui nessa manhã. Seu marido levar você para passear e de repente aparece a colega dele no comércio. Vou logo assim, porque aí já dá raiva. E aí a colega, oi querido, tudo bem? Quem é essa? E até o esposo falar assim, eu não conheço. O que é que você faz, querida esposa? Fala para mim. A tapa na cara para ele lembrar de quem é. É brincadeira, né? Brincadeira. Então, quando ele diz, eu não conheço, mulher, eu não conheço. Veja, mas ele insiste. Eu disse que ia ficar, vou ficar aqui. Foi quando a mulher novamente, houve uma tentativa, a mulher veio, não, é ele mesmo, ele é um discípulo dele. Nesse momento, irmão, na última vez, Pedro, ele não falou assim, não conheço. Ele blasfemou para se livrar da condenação ali dos fariseus. Ele blasfema. Eu não conheço, em outras palavras, eu não conheço esse miserável. Eu não conheço esse maldito, só para se livrar da situação. O que a Bíblia diz? Depois daquilo, Pedro fugiu, porque estava na Bíblia, é para fugir. Não, antes disso, o Senhor olhou para ele, o Senhor tinha dito, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo canta, Jesus olha para ele, e aí ele foge, porque está na Bíblia, é para fugir, não é para insistir, mas ele quis insistir, castelo forte, e ele foge decepcionado. Aí você fala, pastor, Deus, o Senhor Jesus era para ter desistido de Pedro, porque Pedro blasfemou. Muito bem, quando Jesus ressuscita, o anjo manda um recado para os discípulos, e diz o seguinte, avisa a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei, que ele ressuscitou. Observem, Pedro não é discípulo de Cristo. Porque o anjo diz, avisa a Pedro e aos discípulos. Aí a gente pensa, avisa a Pedro que ele decepcionou, que ele prometera ao Senhor fidelidade, que ele prometera ao Senhor estar firme, e ele decepcionou, blasfemou, julgou, mas avisa ele que aquele que ressuscitou vai pegá-lo para a glória dele, que vai encher do seu espírito, e ele vai ser uma bênção, em outras palavras, ele vai ser o líder da igreja, vai ser cheio do Espírito Santo. Você acha que tudo acabou para nós, irmãos? Avisa a Pedro, capítulo 2 de Atos, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar para todo mundo sem medo, e diz, olha, esse Messias que os profetas pregaram é o meu Jesus Cristo, que vocês crucificaram. Fiquemos em pé, irmãos. Feche seus olhos. Deus está lhe chamando para a sua vontade. Deus está lhe chamando para a sua vontade. Assim como Deus chamou Agar para a sua vontade. E ele disse para ela, eu vou abençoar você. Irmãos, por mais dolorido que seja, subir a montanha é muito dolorido, mas quando chegamos lá em cima, é incrível. Perdoar, restaurar, é muito cansativo, psicologicamente é difícil. Mas o Deus que chama para pegar essa estrada,
Ele vai abençoar, porque está na vontade dele. Se os discípulos de Cristo entrar na estrada da obediência, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você não perde, você não está em desvantagem. Porque o Deus que me vê, o Deus que te vê, o Deus que vê a nossa miséria, está na estrada, manifestando a sua graça. Você pode ter pecado contra Deus, como Pedro foi teimoso, você foi teimoso, foi teimosa. Você foge, você diz: eu não quero mais saber, eu morri ali, eu não quero mais me envolver com a obra do Senhor. Minha irmã, Deus tem uma mensagem para você. Avisa a Maria, avisa a João, avisa o Antônio, avisa o Carlos, avisa a Helena, que eu ressuscitei, e eu vou tomar de novo, e eu vou encher com meu espírito. Oh Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua voz que nos chama para essa estrada difícil, mas uma estrada com Deus que vê contigo. Eu creio na tua palavra que o Senhor nos leva para esse caminho difícil de humilhação, mas eu creio que o Senhor nos abençoa, nos dá refrigério na alma, o Senhor nos guia para pastos verdejantes. Eu creio que o Senhor nos dá regozijo. O Deus que me vê, a graça que triunfa sobre o medo.